O Brasil, quem não é como eu, que eu já descobri o Brasil, eu vou descobrindo de forma constante, porque o futuro de minha família mora em São Paulo, todos os meus netos, portanto, para mim o Brasil é redescoberto todo o dia, mas para o comum dos portugueses, o Brasil que está a descobrir é uma potência mundial. Havia a noção que o Brasil era grande, era imenso na riqueza natural. Era um quase continente. E depois conhecia-se pedaços desse continente. E agora se está descobrindo que a riqueza humana não é inferior à riqueza natural do Brasil. É uma riqueza feita de educação, de cultura, de juventude, de criatividade, de afirmação no mundo. Isso é patente na ciência, na tecnologia, foi sempre nas artes, em geral na cultura, mas é também na economia, no pensar o social. E o português, algum português que não conhecia isso, fica maravilhado como ficou ontem na abertura das Olimpíadas, porque aquilo que passava de vez em quando era não vai dar certo, começou tarde, é improviso, vai ser remendo, vai ficar inacabado, será imperfeito, e depois descobre-se a perfeição, e descobre-se que essa perfeição não é casual. É fruto de talento, mas também de trabalho, de método, de organização. E mesmo aquilo que parecia ser improviso, ser quase caótico, tem um grau de unidade e tem uma lógica que permite que dê certo. E por isso, maravilhados, milhões de portugueses descobriram, ou estão descobrindo hoje na televisão, que o Brasil deu certo e dá certo. Eu só me admiro, e tenho dito de quando em vez, ainda encontrar brasileiros que têm dúvidas sobre se o Brasil dá certo. Porque o Brasil só pode dar certo. Olhando então pelo lado econômico, eu sei que o governo português tem um plano de investimentos e de ajudar as empresas, empresários de uso brasileiros que estão cada vez mais vindo para o país. Como é que o senhor vê esses empresários hoje, neste momento de crise do país? Houve aí uma... Ora bom, é preciso ver o seguinte, o Brasil está terminando um ciclo e está começando outro. E o novo ciclo é de crescimento. E, portanto, abertura e estímulo ao investimento. Portugal está também terminando um ciclo bem difícil de crise e começando o caminho para um ciclo de crescimento e emprego. Ora, aí nesse novo ciclo comum, finalmente simultâneo, é possível apostar em micro, pequenas e médias empresas que provavelmente não vão competir com grandes empresas nas grandes metrópoles, mas que vão um pouco por todo o Brasil, nas grandes metrópoles, médias empresas, pequenas empresas, encontrar nicho do mercado. E noutras áreas do Brasil, encontrar mesmo mercados novos. E aí é preciso haver um apoio sistemático. Não é por acaso que, estando agora o Presidente da República de Portugal no Brasil, chegando para a Bienal de São Paulo, dentro de semanas, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Cultura, chegará no final de setembro uma delegação governamental só com o enfoque económico. Em que domínio? Startup, da microempresa, de gente jovem, que é uma vaga que está subindo em Portugal, ao mesmo tempo, atenção ao domínio da energia, à relação economia-ambiente, que é muito atual. Ainda há certos domínios
de infraestruturas básicas em áreas do Brasil em que Portugal pode dar seu contributo. Também de obra pública, construção. Há aí uma série de áreas muito diversas. Espaço nesse momento. Claro, que são todas interessantes. Não falo do comércio, mas podia dar-vos um exemplo. O exemplo do vinho, em que, pela primeira vez, o vinho tinto português está ganhando em termos de cota de mercado de vinho estrangeiro no Brasil, contra vinhos competitivos. Só à frente daqui do Mercosul. E, portanto, isso significa que é um problema de imaginação, de vontade e de empatia. Eu tenho muita teoria de que a política, como a vida empresarial, como a vida cultural, se faz de empatias, de relações pessoais, não apenas de números. E havendo essa empatia, esse conhecimento recíproco, eu penso que podemos dar passos bem importantes no futuro próximo. Presidente, esse momento em especial no Brasil, esse aconchego que Portugal também dá para os brasileiros, principalmente o empresariado, ele culmina com o afastamento definitivo, certamente, da presidente. Vocês aguardam isso para essa aproximação? Sabe que o presidente de Portugal não deve falar de vida política interna do Brasil. É um princípio básico, mesmo na vida entre amigos. Vai ficar tudo para setembro. Amigo não deve falar do que se passa na vida familiar de outro amigo. Mas só começa não tudo é um em setembro, problema interno, né, da vida própria, é um assunto doméstico. Portanto, isso significa que não, o que está passando é o seguinte, é que Portugal, ele próprio, está saindo agora de um processo eleitoral duplo, com eleições parlamentares em outubro e presidenciais em janeiro. Sim. E, portanto, está entrando em velocidade cruzeiro agora, neste fim de primavera e começo de verão. Portanto, esse é o momento cronologicamente adequado para virar suas energias para fora também, e quando se fala em fora, pensa-se logo em algo que é fora e dentro ao mesmo tempo, que é o Brasil. Para a gente encerrar, pode-se dizer então que essa comitiva que viria agora para tratar exclusivamente de econômico pode ser muito importante. Traria um plano. Eu diria que traz pelo menos uma preocupação, que é entender a situação económica brasileira, continuar alguns contactos que o governo anterior já tinha iniciado, numa ou noutra área, explorar, no bom sentido do termo, novos projetos e, nesse sentido, fazer um levantamento importante para a ação. E depois, quanto mais depressa for a ação, melhor. O senhor disse que o Brasil deveria, o senhor falou no Rio, que o Brasil deveria assumir a questão da comunidade de língua portuguesa. Sim, eu acho que sim. É a minha opinião. Momento que o senhor acha que o Brasil... É porque vai assumir a presidência. É que o Brasil já devia ser agora a partir de julho, mas foi adiado para novembro. Mas depois da cimeira, vai ser... Com essa definição que tem aqui, agora é difícil, né? Em novembro vamos ter cimeira, no início de novembro. Cimeira de países de língua portuguesa. Eu penso que esse é um instante, e o Brasil vai presidir pela primeira vez nos últimos anos. Isso significa uma oportunidade para o Brasil, entre outros instrumentos da política diplomática, tem outro, desde logo o Mercosul, e tem muitos outros, mas tem esse fundamental que lhe pode dar uma massa crítica adicional pelo peso da língua portuguesa no mundo, pela solidariedade em candidaturas internacionais, e o Brasil quer legitimamente um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E outra questão fundamental, porque isso significa também ter polos de língua portuguesa em todos os continentes. Para uma potência mundial, que não é apenas regional, isso é muito importante. Criação, inclusive, de escolas, né?